Olá, galerinha. Eu sou o professor Jorge Santos e professor do Lógico Cursos Aliados, em parceria com o portal Agora RN. Estamos aqui para passar algumas dicas para vocês acerca de uma das temáticas que também faz presente na prova do Enem. Essa temática é justamente acerca da Idade Média e, mais em particular, acerca do feudalismo, do modo de produção feudal. Vocês lembrem que foi justamente um sociólogo alemão, Karl Marx, que criou uma categoria conceitual para compreender a história da humanidade através do que ele chamou de modo de produção, na qual ele vai afirmar que é graças a esse modo de produção, a forma que a sociedade se organizou para produzir as suas riquezas, que alimenta o que é chamado de motor da história, a chamada luta de classe. Beleza? No caso da Idade Média, professor, estamos saindo de Roma, o Império Romano entrou num processo de decadência, aquela prática da escravidão sistemática, ela está num processo de falência, porque justamente começou a ocorrer uma escassez de acesso à mão de obra. O que é que o Estado romano fez? O Estado romano adotou o sistema de vilas e de colonato para que pudesse, assentando os indivíduos no campo, gerar os alimentos que pudesse garantir a sustentabilidade daquela sociedade. Foi graças a essa prática do colonato, principalmente, em que vários plebeus pobres iam ocupar as terras dos patrícios, que começa o cerne, o germe da servidão. Com a invasão dos povos bárbaros, os povos que habitavam as áreas mais urbanizadas, principalmente os romanos, eles retraíram-se para o campo. E lá muitos daqueles senhores de terra ofereciam proteção às pessoas mais humildes, em troca, naturalmente, que elas pudessem trabalhar e gerar as riquezas, das quais parte dessas riquezas ficariam concentradas nas mãos desse senhor feudal. Vocês sabem muito bem que na formação do modo de produção feudal, nós vamos ter também a participação da instituição religiosa. A Igreja Católica teve um papel fundamental, porque é a Igreja Católica quem vai, através de um discurso salvacionista, consolidar aquela sociedade de ordens estamentais. É com a Igreja Católica, na Idade Média, que surge a ideia de que Deus colocou alguns na terra para rezar, colocou outros para guerrear e colocou outros para trabalhar. Os para rezar constituem o clero, a hierarquia da igreja, os que vão guerrear constituem a nobreza, aqueles que têm o poder da terra, e os que vão trabalhar são os camponeses ou os servos. No campo da divisão do feudo para o processo produtivo, nós temos o feudo dividido basicamente em 3 mansos, ou 3 domínios. O manso senhorial, pelo qual o servo vai 3, 4, 5 dias da semana, através de uma obrigação chamada corveia. Prepara o solo, planta, cuida, colhe e entrega toda a produção do manso senhorial ao senhor feudal. O manso servil, que cabe ao servo explorar essa faixa de terra, de onde ele tira o seu sustento, o sustento de sua família, mas é dali também, meu querido aluno, de onde ele tira parte das obrigações para entregar ao senhor feudal, tais como a talha, lembra a talha, divide, assim como as banalidades, da qual o servo pagava pelo usufruto de algumas ferramentas que pertenciam ao senhor feudal. Por que é que o feudalismo se estendeu tanto? Por que é que tínhamos tantos senhores feudais? Aí vocês lembrem, dentro do aspecto político do feudalismo, foi com o imperador carolíngio, Carlos Magno, que a divisão e a doação de propriedades de terra, a criação principalmente dos cargos de nobreza, fizeram com que o poder da terra fosse dividido e com ele também o poder político. Nós temos monarquia durante o feudalismo? Temos sim, só que é uma monarquia feudal, em que o poder do rei ele é bastante enfraquecido, porque o rei precisava de aliados. Portanto, o que ele fazia? Dividia pedaços de terra com esses aliados e com a terra o título. Um aliado desse, vamos supor que eu recebia o título do rei, passava a ser duque. Pedia ao rei para que dividisse um pedaço dessa terra do ducado com o conde. Eu passava a ser vassalo do rei, o rei era meu suzerano. Mas, por outro lado, eu passava a ser suzerano do conde. Então, essa relação de suzerania e vassalagem, ela cresceu tanto graças a uma relação de fidelidade e proteção,
Quem doa a terra oferece proteção militar, quem recebe oferece fidelidade, que chegamos ao ponto de, dentro do modo de produção feudal, o rei ser o maior de todos os suzeranos, mas de fato não mandar, porque havia uma relação de descentralização política, tá certo? Não vamos esquecer esse fato que é importante. Assim como também, na prova do ano passado, o INEP, que é quem organiza a prova do Enem, colocou uma questão que era um quadro cíclico da natureza. Como é que se dava o trabalho, o tempo do trabalho dos homens na Idade Média? Se dava graças ao tempo cíclico da natureza. Você lembre que o calendário que estava exposto na imagem da questão do ano passado tratava justamente disso. Se estava na época, por exemplo, de chuvas torrenciais, não era possível você ir para o campo preparar o solo. Então, o trabalho do homem se dava de acordo com a questão do clima, assim como se assemelhava há bem pouco tempo o trabalho dos nossos queridos agricultores na área rural do nosso país, tá certo? Então, vejamos bem, no campo político eu tenho uma monarquia feudal como uma relação de distribuição de terras e de proteção e fidelidade, suzerania e vassalagem. O suzerano doa a terra, oferece a proteção, exige a fidelidade por parte do vassalo que recebe a terra. No campo econômico, o feudo é dividido em 3 grandes áreas: o manso senhorial, o manso servil e o manso de reserva, onde ficavam as florestas e os bosques. A sociedade é uma sociedade estamental, onde não há mobilidade social vertical. Por quê? Porque a própria igreja oficializava essa relação, afirmando que Deus tinha colocado uns para orar, outros para guerrear e outros para trabalhar. E no campo cultural, meu querido jovem, minha querida jovem, a Igreja Católica exercia um controle através do que é denominado de teocentrismo. Não esqueça isso, teocentrismo. Essa prática ela foi muito comum durante o período medieval no Ocidente, em que justamente os doutores da Igreja Católica formulavam determinados discursos doutrinários que era uma forma de manter a sociedade sob o controle e manter a ordem. Por isso a igreja era aliada da nobreza. Embora também tivesse a proteção do servo, impedindo, por exemplo, violência gratuita do nobre para com o servo, para com o camponês, mas havia toda essa relação de domínio e controle. Beleza? Desejo a todos vocês uma ótima prova e vamos comemorar a aprovação junto com o Lógico e com o portal Agora RN. Um grande abraço.